Como é que pode um encontro de só 39 segundos entre dois adversários políticos declarados virar um dos maiores debates nacionais? A resposta? Olha, é bem mais complicada do que parece. Vamos entender essa história. E tudo começou com essa fase aqui. Uma fala bem surpreendente de Donald Trump, logo depois de um encontro relâmpago com Luiz Inácio Lula da Silva. Uma declaração que, em vez de apagar o fogo, jogou gasolina e acendeu de vez uma polêmica gigantesca. E na hora, já surgiram duas leituras completamente diferentes. Foi só um gesto espontâneo, uma coisa da diplomacia, ou foi uma jogada calculada, uma armadilha estratégica, pensada para deixar o presidente brasileiro sem saída? É isso que a gente vai analisar agora. Bom, antes de mergulhar nas teorias e nas discussões, vamos aos fatos. O que realmente aconteceu naquele dia, segundo o que foi divulgado oficialmente? A sequência dos fatos é bem direta. De manhã, Lula faz um discurso crítico. No intervalo, acontece o tal encontro. À tarde, vem um convite público de Trump. E à noite, o Planalto confirma que Lula aceitou na hora. Parece simples, né? Mas a história estava só começando. Pois é, a partir desse momento, a versão oficial dos fatos começou a ser disputada. Quase que instantaneamente começou a se desenhar uma outra narrativa, uma de confronto político que transformou aquele aperto de mão num verdadeiro movimento de xadrez. E é aqui que as duas versões batem de frente. De um lado, a história da diplomacia, um convite, um aceite e um simples ajuste de agenda com uma ligação. Do outro lado, uma leitura muito mais pesada, a de um xeque-mate político, onde a chamada remota não era uma solução logística, mas sim uma fuga, uma prova de medo. E os críticos, principalmente da oposição, não economizaram nas palavras. O político Deltan Dallagnol, por exemplo, foi direto ao ponto. Para ele, Lula simplesmente arregou. Uma acusação fortíssima que começou a circular com muita velocidade. O comentarista Alexandre Garcia foi na mesma linha, reforçando essa ideia. Ele sugeriu que o problema não era a agenda, mas sim um receio de Lula. A tese de que o medo era o motivo principal da reação de Lula foi se consolidando nesse campo. Então, qual era a lógica por trás desse argumento do xeque-mate? Pensem bem. Por meses, a narrativa era que Trump não queria conversar. Ao fazer o convite ali, em público, Trump virou o jogo. Se Lula recusasse, poderia parecer fraqueza. Se aceitasse, entraria num terreno totalmente imprevisível. E a desculpa da agenda cheia, bem, para muitos críticos ela soou absurda. Afinal, o que poderia ser mais importante do que uma reunião para discutir as tarifas que afetam diretamente os empresários brasileiros? E tudo isso nos leva a uma pergunta central. Por que um evento tão curto, acontecendo lá nos Estados Unidos, gerou uma reação tão gigantesca e tão dividida aqui no Brasil? A dimensão do que aconteceu é impressionante. Olhem esse número. Mais de 2.200.000 menções a Trump nas redes sociais brasileiras num período bem curto de tempo. O assunto simplesmente explodiu. E para a gente ter uma ideia da escala disso, o Brasil se tornou o segundo país no mundo que mais falou sobre esse assunto, ficando atrás só dos próprios Estados Unidos. Isso mostra o quanto a relação entre essas duas figuras políticas mexe com o debate aqui dentro. Ok, o volume da conversa foi enorme, a gente já viu. Mas para entender de verdade a história, a gente precisa saber quem estava no comando dessa avalanche de interações online. E os dados aqui são muito reveladores. Em redes como o X, a conversa foi quase um monólogo. Perfis ligados à extrema-direita foram responsáveis por mais de 90% de todo o engajamento, impulsionando com força total a narrativa do xeque-mate e da suposta fuga de Lula. Bom, já vimos a versão oficial e a teoria do xeque-mate, mas calma. Tem uma terceira perspectiva na jogada que vem de um especialista em relações internacionais e muda bastante o foco da análise. Para entender essa nova análise, a gente precisa conhecer esse conceito aqui. Diplomacia reativa. O que é isso? De forma bem simples, é o oposto de um grande planejamento estratégico. É agir com base no momento, na oportunidade que aparece. E segundo o especialista Tiago de Aragão, o episódio não foi um grande plano, uma estratégia mirabolante. Foi, na verdade, um improviso. Um exemplo clássico do Trump vivendo o momento ao extremo, tomando decisões de forma instantânea, como é do seu estilo. A lógica por trás dessa visão é a seguinte. No grande tabuleiro da política externa dos Estados Unidos, o Brasil hoje não é uma das peças principais. Não está entre as prioridades. Sendo assim, faria mais sentido que o convite tenha sido um ato impulsivo, típico do estilo Trump,
do que uma manobra diplomática complexa e friamente calculada. No fim das contas, o que sobra é este quebra-cabeça, um gesto de 39 segundos que se desdobrou em teorias de xeque-mate, uma tempestade nas redes sociais e diferentes leituras estratégicas. E isso nos deixa com uma reflexão. O que isso revela sobre o estado da diplomacia e da política hoje em dia, quando um momento tão rápido pode gerar um debate tão intenso e tão polarizado?